Olá! Desde o primeiro caso de Covid-19 no mundo, já se passaram quase 6 meses, e com isso podemos arriscar a identificar e até a decodificar alguns sinais dos zeitgeists atuais que podem nos ajudar na tomada de decisões de negócios e das nossas vidas também. E ainda mais, começar a entender qual será a relação das pessoas com seus lares daqui para frente. Você deve estar curioso, assim como eu, para saber como se dará o consumo do mercado de móveis e objetos para casas e escritórios. Com o objetivo de iniciarmos o entendimento dos movimentos da atualidade, convidei o doutor em Sociologia do Consumo, o mestre Fábio Mariano Borges, para clarear as nossas ideias nesse momento sombrio. Fábio ministra aulas como professor convidado em diversas universidades no exterior. Ele é também o professor mais aplaudido do curso de mestrado em comportamento de consumo na ESPM de São Paulo. O tema do nosso bate-papo será o indoor e o outdoor na era pós-Covid-19. Fábio, sabemos que os movimentos mundanos comprometem o que acontece dentro de casa. Por que precisamos entender o que se passa no mundo outdoor? Qual a importância do que acontece ao ar livre? Olá, Mônica, que prazer estar aqui com todos vocês, especialmente com você, né, que é uma referência, uma jornalista referência na área de comportamento, tanto, né, do design de interiores, do setor de mobiliário, do setor de decoração, arquitetura e também do setor de moda. E exatamente, veja só, você lida com a intersecção entre esses mundos, com o mundo outdoor e o mundo indoor. O Covid ele trouxe esse aprendizado para nós, para a gente começar a entender a nossa vida outdoor e indoor. Veja só, o Covid ele é um vírus que ele está outdoor. Por isso, todos nós, nos principais mercados do mundo, como a gente tem observado, para não falar mundialmente, nós estamos em isolamento social, ou seja, nós estamos no indoor. Porque o Covid ele está fora, ele não é necessariamente um vírus que a gente corre o risco de ser contaminado por ele dentro da nossa casa ou em locais fechados, exceto que alguém do lado de fora já tenha trazido esse vírus para o lado de dentro, fazendo até uma analogia com várias canções e vários poemas que a gente tem, é o mundo de fora e o mundo de dentro, do lado de fora, do lado de dentro. O Covid traz, né, esse risco para nós do lado de fora e por isso que estamos dentro, em geral, no que a gente chama de lar, mas que em geral também pode ser a nossa residência. Tem uma diferença aí, e eu vou explorar um pouquinho mais isso para a gente entender, porque até então parece óbvio, mas não é não. O Covid ele chegou para nós com violência, então ele nos empurrou para dentro e a gente está se deparando então com a desigualdade no mundo. Nem todos no mundo, nem todos no Brasil têm um lar, né? Então, e eu não estou nem falando dos homeless ou daqueles que vivem na rua. Eu estou falando do conceito de lar, que é onde a gente tem o acolhimento, onde a gente encontra o nosso oásis, aonde a gente faz a nossa despressurização, aonde a gente tem o nosso detox. A gente tem visto que aqui no Brasil esse confinamento gerou um aumento da violência doméstica, logo a gente está falando da violência contra as mulheres, e que uma boa parte da população tem na residência uma média de 6 pessoas num espaço menor de 40 metros quadrados. Então, a tensão está acontecendo. Mais de 6 pessoas ou 6 pessoas em espaço tão pequeno é uma ilusão a gente achar que estão todos vivendo numa harmonia, num momento feliz, num momento sensacional. Não, o Covid nos empurrou para dentro das nossas casas, das nossas residências e traz aí com ele o espelho do corona. O espelho do corona é quem resistirá ao espelho do corona? Quem colocará máscaras, exceto aquelas de proteção, que essas são muito bem-vindas, mas quem continuará mantendo as suas máscaras diante do espelho do corona?
No espelho do corona, ele mostra o que estávamos sendo e agora a conta chegou. O corona ele não traz tendências e daí, né, eu vou elencar, organizar alguns itens que nós estamos vivendo. Vou começar pelo outdoor e depois para o indoor. Mas já que eu falei que o corona ele não traz tendências, o primeiro alerta, futurologia, nada de futurologia aqui. A gente às vezes cai numa cilada de tentar ler ou de tentar prever o futuro. Olha, previsão de futuro, futurismo, futurologia, isso fica com os leitores da sorte. Nós, numa gestão, a gente não pode depender da sorte. A gente tem que entender os números e ver para onde estamos indo, mesmo com uma margem de erro. Então, o que eu vou falar aqui, o que nós iremos conversar, Mônica, né, até em respeito e para a gente oferecer uma base muito sólida, é justamente o que nós estamos vivendo e as tendências e cenários já traçados a partir daí. Então, vamos começar pelo mundo outdoor e vamos resgatar a nossa história de como o Covid aparece e como ele é destacado no mundo. Na verdade, um dos primeiros laboratórios de pesquisa que identificou o Covid foi um laboratório numa universidade no Canadá. Então, tem chances, né, desse Covid ter sido criado pelos chineses? Não, não tem a menor chance, porque senão os chineses não seriam tão ingênuos assim, né, de deixar vazar essa informação para os canadenses lá do outro lado do mundo conseguirem identificar isso. Mas um primeiro item que a gente tem que ter claro é que o Covid ele começa, de fato, na China, nesse mundo tão outdoor para nós, e isso está trazendo uma revisão de todos os líderes políticos, de todos os governantes, a respeito do papel da China. Não é uma questão simplesmente de xenofobia, de vejam só como os chineses são perigosos, até vírus mortais eles trazem para nós. Não é isso. É que veja só esse dado. 90% dos equipamentos e de todo o instrumental na luta contra o Covid vem da China. Esse é o momento da pandemia que o mundo todo está completamente dependente da China. Os franceses, nós brasileiros, os norte-americanos, não há quem esteja imune à dependência da China. E os principais governantes mundiais estão revendo esse papel. Estão muito preocupados com essa dependência da China. É a fábrica do mundo, né? Uma boa parte da produção já estava lá. E isso faz com que discursos do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discursos que por vezes parecem ofensivos ou até nos assustam, esses discursos agora vêm à tona. Uma das plataformas do Trump, quando eleito, foi justamente, né, uma proteção nacionalista à produção, né, e tentar barrar a importância da China nos Estados Unidos. Claro que daí eu não estou fazendo nenhuma defendência da pessoa Trump ou da liderança dele, não é nada disso. Veja que eu estou pegando somente esse fragmento e mostrando que esse fragmento, né, ali muito presente nos depoimentos do Trump, hoje esses fragmentos de fato fazem muito sentido. A gente já viu 2 pronunciamentos muito significativos, do líder da França e também do líder do Canadá, aumentando o protecionismo aos negócios franceses e canadenses. A Alemanha também, né, nessa condição, Angela Merkel, que já está conduzindo o país já para uma saída do Covid, né, também muito preocupada com essa dependência da China. Então, um cenário que a gente vai ter muito certeiro aí é os governantes repensando a sua produção industrial, repensando o papel da indústria nacional, repensando, talvez, em trazer, né, e reforçar o nacionalismo, o produto nacional. E daí é importante, né? Isso não é só Brasil, isso é cada um desses países que a gente tem, desses principais mercados, o que pode afetar significativamente aqueles que operam principalmente com exportação. Isso pode ser bastante afetado. Então, é A gente, muito inclusive, atenção.
Eu não sei se você percebe, a gente ainda não tem esse discurso do nosso governo, mas a gente já consegue identificar esse discurso regionalista nos setores, né? Principalmente na moda, no próprio design, um movimento, né? Inclusive das associações e entidades que reúnem esses, não só os prestadores de serviços, mas também os fabricantes, já com esse discurso mais regional, né? Desse consumo regionalizado. Ainda não temos o discurso do nosso governo pontuando, né, essa questão Uhum. que eu acho também fundamental, mas a gente já estamos sendo contaminados, no bom sentido, por esse discurso internacional da regionalização. Você concorda? Concordo totalmente, a gente já está sendo contaminado, talvez não na velocidade que esse discurso está nos Estados Unidos, que esse discurso está na Itália, que já também está saindo do Covid. Esses discursos lá estão muito fortes. E o que a gente tem que entender, novamente, que isso não é uma xenofobia à China, que isso é uma tentativa dos líderes em diminuir dependência externa dos seus países. Olha, fazendo uma metáfora, né? Claro que se a gente se sente muito nós, né, individualmente, se a gente percebe que a gente está muito dependente financeiramente, ou dependente de recursos de uma outra pessoa, o que a gente vai tentar lutar? Por uma independência, por uma autonomia financeira, por uma autonomia de recursos. Então, este não é necessariamente um caminho contra a China, vamos atacar a China, não haverá uma terceira guerra mundial onde o foco seja a China, não é isso. Mas haverá, sim, né, uma revisão de cenários, né, de talvez começar a privilegiar a produção interna, né, como eu disse, a fabricação. Porque a gente estava no mundo onde o mundo ocidental, então, se preocupa somente na criação, no desenvolvimento, na elaboração, na busca de insights, e vamos mandar tudo para a nossa fábrica lá na China e os chineses que fabricam. E daí a gente viu que essa dependência de 90% da China no setor da saúde, no setor de equipamentos hospitalares, é muito forte, né? Não é bem-vindo. Esse é o primeiro cenário, né, que a gente pode sintetizar uma maior valorização, né, da indústria interna, da indústria nacional, né, o que vai trazer consequências para aqueles que trabalham com exportação. Então, precisa revisar aí os seus negócios, precisa pensar como que vai agir comercialmente, como vai agir diplomaticamente. Esse é um primeiro item ainda nesse cenário macro. Nesse cenário macro, também o que eu destaco, vou destacar rapidamente, é a valorização da ciência. Isso eu vou chamar a atenção porque nós aqui no Brasil, pasme, nós somos um dos países que menos se utiliza da ciência no mercado. Então, nós temos um modelo mental onde os cientistas e as universidades estão muito longe e as empresas estão num outro lugar totalmente oposto. A gente vê que, por exemplo, e pasmo com esse dado, o Google, ele emprega, só na sede nos Estados Unidos, 2.000 pesquisadores de universidade. São 2.000 pesquisadores de universidade que estão ali prestando serviço para o Google, desenvolvendo inteligência artificial, entre vários outros itens. Então, esse é um número gigantesco e a gente vê, então, como uma indústria de ponta, como negócios de ponta, valorizam a ciência. E a importância, acredito, né, Fábio, te cortando um pouquinho, que são cientistas multidisciplinares, né? A importância de ter essa visão de que é fundamental esse olhar 360 para atingir um objetivo, né? Nossa, muito bem lembrado, Mônica. No MIT, que a gente sempre olha como o centro de tecnologia do mundo, né? O centro de referência, e com certeza a gente tem um número significativo de cientistas das áreas humanas, todos lá estudando como cada tecnologia pode ser emancipada, pode ser melhor absorvida culturalmente. Né? A gente tem um núcleo de cientistas, antropólogos e sociólogos que estudam, por exemplo, o impacto das redes sociais e o impacto da inteligência artificial.
Nós estamos em confinamento, inclusive em isolamento social, por uma orientação da ciência. E não é uma ciência que está sendo feita na ponta do lápis. Nada contra a gente fazer uma continha na ponta do lápis, totalmente a favor, mas é que hoje a gente tem a inteligência artificial que ela potencializa, ela tem um poder de lidar com um número gigantesco de dados. E todas as estatísticas que chegam para nós, né, inclusive os prazos, as datas de isolamento social, quando é que a gente libera, não libera, tudo isso está vindo desses cientistas. Quando a gente fala em ciência no Covid, a gente sempre pensa na área da medicina. Não necessariamente, você lembrou muito bem. A gente tem aí os matemáticos, os estatísticos, os tecnólogos que justamente lidam com a inteligência artificial, trazendo todos esses dados para nós. Então, a gente está saindo com um aprendizado de que, olha, o século XXI é um século da ciência, não adianta, vamos estudar, vamos valorizar a ciência. E a gente tem visto o Brasil, infelizmente, já, não necessariamente nessa gestão, mas pelo menos nos últimos 5 anos, no não investimento da ciência. E a gente caminha agora para uma desvalorização, né? Antes nós estávamos num patamar de não investimento e vamos agora nesse patamar de desvalorização, que eu espero que cesse isso e a gente retome. Para os gestores, está aí um alerta: aproxime-se dos cientistas, vá buscar nas universidades, nos laboratórios de desenvolvimento, os cérebros que estão ali dedicados, invista nisso, porque são cérebros que podem nos ajudar a pensar numa melhor produção, otimização de custos, insights e como aí potencializar recursos. Tem um Por isso, terceiro... Fábio, até te cortando novamente, o objetivo desse meu papo aqui, de buscar um cientista de comportamento, né, das pessoas, né, no comportamento de consumo, no comportamento do viver, para que a gente possa, a partir daí, ter um conhecimento para o entendimento do que precisamos fazer no futuro, né? Então, sem dúvida nenhuma, mais do que nunca, e hoje eu digo para as empresas das quais eu faço consultoria, além de mim, por favor, me mantenham como consultora de inteligência de mercado, mas nós precisamos hoje, de verdade, ouvir os antropólogos, os sociólogos, os filósofos, que tem muito mais a ver com o nosso setor, né? E alguns cientistas também ligados à tecnologia para trazer conhecimento para que a gente possa aí tomar as nossas decisões estratégicas e táticas para esse descer aí que eu estou chamando de depois do corona, né? Exatamente. Olha, e aproveitando que você falou aí da importância, né, desses cientistas, da inteligência de mercado, vem aí um outro item que eu quero destacar, que é a respeito da privacidade de dados. Pouco está se falando disso, mas os governantes já estão revendo as regulações a respeito da privacidade de dados. Isso porque o Covid ele é um vírus lá no outdoor, né? E que ele, estando no outdoor, ele pede um monitoramento das pessoas, ou seja, um controle, né? Uma vigilância de quem é que está circulando e o que é que está fazendo. A gente, inclusive pegando esse gancho da inteligência artificial, esses números que nos chegam, esses números, inclusive, de datas, de previsões, de quando a gente pode sair do isolamento ou não, eles vêm de uma inteligência artificial que consegue nos dizer até quais são as pessoas infectadas, quantos são as pessoas infectadas e qual a probabilidade das pessoas estarem infectadas. Pasme, né? Mas eu ontem, muito recentemente, vou trazer um dado quentinho aqui para você, né? O College Institute, British College Institute, tem uma previsão, exatamente, ó, o Imperial College London, né? Imperial College London, ele está trabalhando com inteligência artificial e vendo aí os riscos que cada país pode trazer para o mundo, né? E isso a partir desses dados, desse grande database, desse grande big data que a inteligência artificial navega, e ele chegou a uma estimativa que o Brasil vai totalizar
um pouco mais de 4 milhões de infectados. Então, isso pode afetar o nosso trânsito internacional, né, as nossas viagens. Então, a gente precisa estar muito atento aí. Eu diria que não dá para desprezar um dado desse que o Imperial College London traz para o mundo, não é só para nós. E daí a gente fica se questionando, eu aqui com você conversando e quem está nos ouvindo, assim, peraí, eles estão lá em London, né? Como é que eles estão sabendo disso? Exatamente, os nossos dados já estão lá. E a gente tem dados voluntários e dados involuntários. Os dados voluntários por exemplo, quando a gente posta nas redes sociais, quando a gente permite que o cartão de crédito acesse uma série de dados nossos, entre outros, né? O dado involuntário é quando a gente nem está sabendo que a gente está sendo rastreado. Então, a gente anda pelas ruas e as câmeras estão ali nos registrando, nos filmando, e esses dados são utilizados. Veja só que interessante, as 2 cidades que mais têm câmeras externas, câmeras na rua, primeiro é Beijing, né, Pequim, lá na China, e segundo é Londres, né, para nossa surpresa. Né? E daí vem o ranking de outras cidades. Os governantes estão aí relaxando as restrições, né, e o que a gente tinha o acesso de dados privados, justamente porque eles perceberam que esses dados privados eles podem ser utilizados para um monitoramento de uma pandemia como essa que a gente está vivendo. Então, antes, né, a gente estava caminhando para um mundo de bastante restrição, né, e de bastante segurança dessa privacidade. Isso, com certeza, vai ser muito flexibilizado. E a gente vai passar a viver num mundo onde a gente vai ter que tomar cada vez mais cuidado com o que a gente fala, com qual dado a gente deixa disponível, porque até involuntariamente os nossos dados estarão sendo acessados. Né? Então, como terceiro item aí, né, prepare-se, porque a gente está entrando no mundo onde os nossos dados serão cada vez mais acessados pelos governantes. Fábio, antes de você passar para os próximos itens, de que maneira você entende que pode impactar o nosso negócio interno e o nosso negócio exportação, com esses números alarmantes, que acredito que estejamos aí no topo das contaminações no mundo, com esses dados que você acaba de me dizer, de 4 milhões de pessoas infectadas? Perfeito. Não há mais o que esconder do mundo. A gente precisa agir com cada vez mais transparência, porque aquilo que nós estamos escondendo na nossa linha de produção, que a gente quer deixar no segredo para ganharmos, né, ou até sermos certificados, né, conforme as exigências que a gente tem para estar no mercado externo. Então, muitas vezes, né, até por questões culturais nossas, uma coisa a gente deixa escondidinho ali, outra coisa a gente não vai revelar ali. Isso também não é somente nós brasileiros. A gente se surpreende cada vez mais, inclusive com outras nações que a gente, por vezes, tem uma admiração muito grande, com rigor sistemático de produção, e a caixa de Pandora é aberta e a gente vê, né, que não era bem assim, né, que eles também escondem muito jogo. Então, cada vez mais, a gente vai ter que partir para um jogo de transparência, para um jogo de rigor de produção e para um jogo onde, numa exportação, né, numa comercialização, a gente deixe muito claro, olha, você pode monitorar absolutamente tudo, porque você vai ver que o meu discurso, a minha promessa, realmente é condizente, né, com a minha produção. Então, esse é um aprendizado muito importante, porque muitas vezes a gente acha que os bastidores da nossa produção, esses bastidores estão protegidos. Não, eles não estão mais protegidos, eles já estão também sendo monitorados. Um outro item que eu quero também destacar e que a gente ainda está nesse mundo outdoor, né, a influência do Covid no mundo outdoor, e para os gestores atentarem bastante. Nós estamos no mundo, a partir do Covid, a gente entra no mundo
com desigualdades ainda maiores. Pois é, aí já deu um susto, porque a gente estava pensando, nossa, mas a gente está vivendo numa solidariedade, uns ajudando os outros, eu aqui acreditando que a gente vai entrar no mundo mais igualitário, não entraremos. A gente vai sair do Covid com a desigualdade ainda maior. Eu vou dar um exemplo muito trivial do que está acontecendo aqui no Brasil, e daí a gente já vai entender e a gente pode depois projetar esse mesmo exemplo para vários outros setores. Mas vejam só, vamos pegar o ensino fundamental e o ensino médio. Nas escolas particulares, elas rapidamente se digitalizaram, já deveriam estar digitalizadas, mas ok, né? Fizeram a lição de casa rapidinho, né? Se digitalizaram e os alunos estão, então, nos seus lares, nas suas casas, tendo as aulas, né, digitalmente. Os alunos da escola pública estão sem aulas. É isso. Né? Não houve digitalização e eles estão sem aulas. Então, a gente tem esse gap na educação. Então, no fim da pandemia, o que a gente vai acontecer? O que a gente vai ter? A gente vai ter um grupo, né, privilegiado, um grupo de classe mais alta que tem acesso, o grupo que tem acesso conseguiu estudar e o outro grupo ficou sem estudo. Isso não significa que a pandemia trouxe a desigualdade. Essa desigualdade ela já existia e ela é reforçada com a pandemia. A gente tem também vários outros momentos, se a gente pensar isso na saúde, se a gente pensar isso, inclusive, na automação dos recursos. A pandemia também está nos mostrando que não há mais como nós hesitarmos para digitalização da produção, para digitalização, para automação de recursos. Isso é fundamental, inclusive, para para os gestores que estão nos acompanhando e que atuam com exportação. Então, cada vez mais, olha que importante isso, vai ser cobrado que os nossos produtos eles sejam com o menor possível de contato humano e com o maior possível, né, de momentos de automação. Até porque, né, que esse contato humano gerou uma série de contaminação, de contágios. Então, nós estamos no mundo em alerta. Quantas pessoas tocaram nisso? Quem tocou nisso? Estava com luva? Não estava com luva? Como foi isso? Então, a gente se sente mais à vontade agora com a automação. Quando a gente fala em automação, nós estamos falando em substituição de mão de obra humana por tecnologia, né? Seja ela uma tecnologia digital, seja ela uma tecnologia industrial. Então, esse campo da desigualdade ele está mais reforçado. A gente vai sair da pandemia e vai se deparar até o final do ano com um número chocante de pessoas desempregadas. O desemprego tende a aumentar, sim, não somente porque a economia estará, né, em xeque, a economia estará em recuperação, não necessariamente isso, mas porque a gente percebe que em vários lugares do mundo, em especial aqui no Brasil, a gente tem uma massa de mão de obra não preparada, não qualificada e sem formação. A digitalização, ela pede por formação, principalmente inteligência de dados. Eu vou dar um exemplo que se hoje a gente tem uma pessoa operando um caixa no supermercado e a gente não vai mais precisar ter um caixa que seja manual, a gente pode ter um caixa, né, digitalizado, a gente pode ter um caixa onde o cliente chega lá e ele mesmo passa as suas mercadorias. Não dá para a gente pensar que a gente vai pegar esse profissional que está ali no caixa e vai colocá-lo para ele trabalhar com análise de dados. Isso não vai acontecer, porque a análise de dados, como você muito bem falou antes, Mônica, é uma questão de inteligência. Então, a pessoa precisa ter tido uma formação, não basta treinar. Para ser um caixa de supermercado, um operador de caixa, como outras funções, a gente treina, a gente não forma, a gente treina. Para trabalhar com inteligência de dados, com inteligência de mercado, como você trabalha, Mônica, a gente não treina.
Eu preciso que você já venha qualificado para isso. Então, a gente vai ter um mundo onde essas desigualdades elas vão ficar ainda mais fortes. E, Fábio, eu não diria isso que é nem futuro, né? Eu, essa semana, numa reunião com o cliente, com os líderes da empresa, nós estávamos justamente fazendo essa análise do pessoal para saber quais seriam as pessoas que a gente, nesse momento de corte, deveria, infelizmente, estar dispensando, e o principal requisito era exatamente isso, as pessoas que teriam capacidade de se adaptar ao novo momento que a empresa vai entrar, que é cada vez mais no mundo online. Portanto, o que estava definindo e o que está definindo a manutenção das pessoas na empresa é exatamente ter essa inteligência e a capacidade hoje de absorver as novas tecnologias e novos processos, né, e canais, e capacidade de atuar nos canais de venda. Então, isso já é fato, né? Vamos lá para a quinta? Vamos lá, vamos começar agora a entrar um pouquinho no mundo indoor, né? E para a gente entrar no mundo indoor, vamos entender quais são as cidades onde a gente vive, vamos entender esse outdoor. A gente E aí, queria, Fábio, nesse ponto, que eu acho interessante, até lembrando da nossa conversa anterior, que eu acho, eu não sei se você já vai colocar na sua introdução, a importância de como se forma, né, a importância do mundo outdoor para a formação da nossa identidade enquanto pessoa, né, e enquanto propagação de quem somos, né, de quem queremos mostrar que somos, né? Perfeito, Mônica. Vou começar exatamente por aí. Nós temos 3 tipos de cidade. Nós vivemos nessas 3 cidades. Então, você que mora aqui na capital, como eu, em São Paulo, a gente, na verdade, transita entre 3 cidades. Quem está no Rio de Janeiro, a mesma coisa. Quem está em Fortaleza, a mesma coisa. Quem está nos ouvindo, né? Quem está nos assistindo e está lá em Londres, né? A sua audiência lá de Nova York, Mônica, também transita por 3 cidades. Que cidades são essas? É a cidade onde a gente mora, a cidade onde a gente trabalha e a cidade que a gente consome. A cidade que a gente mora é um pouquinho da nossa casa e um pouco do entorno. E por que ela é o entorno da nossa residência? E por que ela é a cidade onde a gente mora? É onde a gente tem relações muito enraizadas, né, dentro da nossa residência, mas o que eu chamo que são relações da primeira superfície. São as relações que a gente tem ali na farmácia, a gente tem ali no supermercado, a gente não tem necessariamente uma intimidade com essas pessoas, mas essas pessoas nos conhecem pela frequência que a gente está lá, muitas vezes sabem o nosso nome, já sabem o nosso pedido, às vezes entregam coisas no nosso portão até para nos facilitar, sem grande burocracia. Então, essa é a cidade onde a gente mora. A gente fica muito pouco na cidade onde a gente mora. É essa a verdade. O coronavírus mostrou que a gente fica pouquíssimo tempo dentro da nossa residência, porque a gente está mais na cidade onde a gente trabalha. É o caminho que a gente faz até o nosso trabalho, o lugar onde a gente trabalha, e daí a gente vai tomar um café, a gente vai almoçar, e é onde a gente faz as nossas relações. Aqueles que, como eu ou você, né, a gente atende a clientes, então a gente tem uma cidade onde a gente trabalha que é super larga, né? Muitas vezes a gente se desloca 10, 20 quilômetros numa cidade tão extensa como é São Paulo, como é Los Angeles, ou como é, por exemplo, Londres, que tem uma extensão geográfica impressionante, e às vezes a cidade onde a gente trabalha é onde a gente passa 8, 12 horas do nosso dia. E a cidade onde a gente consome, que é quando a gente vai no cinema, a gente vai ao teatro, a gente vai aos restaurantes, né? Na antropologia, a gente chama isso de pedaços, né? Os norte-americanos, que também, principalmente os antropólogos norte-americanos que lidam com o mercado, chamam isso de meeting places, né? Os nossos pontos de encontro. E daí, Mônica, é justamente nessas 2 cidades, na cidade onde a gente trabalha, na cidade onde a gente consome, onde a gente forma, sofistica, desenvolve e expressa a nossa identidade. Então, Mônica, sua identidade como uma especialista em inteligência de mercado
ela se faz muito mais fora da sua casa do que na sua casa, do que na cidade onde você mora. Na cidade onde você mora, que é esse entorno que eu descrevi, na drogaria, no supermercado, no hortifruti, eles nem estão sabendo que você trabalha com inteligência de mercado, né? O que importa para eles é que você é a Mônica, que você é ali da vizinhança, é isso que importa. Então, você, Mônica, você se faz, você se expressa, você molda a sua personalidade e você molda também a sua identidade profissional, você aprende quem é você como pessoa e como você pode se desenvolver nessas duas cidades. Essas duas cidades estão completamente fechadas para nós hoje, né? Elas estão em lockdown total. Nós estamos sofrendo, e é preciso que a gente tenha clareza disso, um processo de violência com o Covid. Ninguém foi colocado em casa por uma livre, espontânea vontade. Então, ninguém optou assim, eu vou optar ficar em casa, é tão gostoso, eu adoro, vou me conectar mais com a minha família. Não, nós fomos empurrados. Então, agora, entrando por indoor, né, nós estamos dentro das nossas casas e muitos, né, como eu e você, praticando home office. Olha, na verdade, nós não estamos praticando o home office. Porque o que é o home office? O home office é uma escolha, né? Inclusive a empresa, aqueles que trabalham, né, CLT, muitas vezes a empresa oferece, vem ali o oferecer, o home office. O Covid não ofereceu home office, ele nos obrigou ao home office. E quando a gente opta pelo home office, a gente tem, inclusive, a liberdade, o direito da gente, por exemplo, varar uma madrugada trabalhando e no dia seguinte, às 11 da manhã, a gente pode estar na academia, à tarde a gente vai ao cinema, a gente administra, né, até com mais inteligência, otimizando mais a nossa produtividade, a gente administra as nossas atividades e a gente administra o tempo. Bom, nós estamos na nossa casa e o mundo externo, o outdoor, está em lockdown. Então, não adianta você querer ir para a academia à tarde, à noite, né? Não adianta você se organizar para você ter uma excelente produtividade durante a manhã e aproveitar a sua tarde, porque isso não vai acontecer. Nós estamos em confinamento office e isso muda tudo, mudou tudo agora. Esse confinamento nosso, ele nos coloca frente a uma realidade do que é o nosso lar, do que é a nossa residência. A facilidade ou as dificuldades, os recursos ou a ausência de recursos que a gente tem para trabalhar dentro da nossa casa. Se esse espaço que nós temos dentro de casa, se ele de fato é suficiente ou não. O convívio com pessoas, né? O convívio intenso com pessoas que moram conosco, que podem ser nossos familiares ou não, né? E que a gente só tinha em algumas horas do dia. Se a gente pensar que, em geral, a gente chega em casa 9 da noite, 8 da noite, 7 da noite e 1 da manhã, olha que eu estou estendendo bem, a gente vai dormir, a gente passou com essas pessoas por dia cerca de 4, 5 horas. Agora nós estamos convivendo 24 horas. Então, tem muita tensão aí, tem um ambiente que tende a ser arisco, mas, ao mesmo tempo, também, a gente vai redescobrindo e revisando, né, o nosso hábito de morar, que, de repente, a gente pode começar, e o que já está, de fato, acontecendo, privilegiar um pouco mais a nossa casa, rever também, né, itens imobiliários, itens de infraestrutura, né, e o quão é importante ter uma casa melhor equipada. Então, a gente já está tendo um aprendizado que, né, cuidar do ambiente interno, cuidar do ambiente indoor, ele é sim fundamental, né? Seja porque muitas vezes, quando a gente tinha que acessar recursos, a gente buscava esses recursos outdoor. Quem nunca passou um WhatsApp pedindo um item emprestado para um amigo, para um vizinho, para um colega, né? Quem nunca?
E agora a gente está vendo que não dá para pedir esse item emprestado, porque esse sujeito também está em confinamento obrigatório. Então, essa revisão do nosso ambiente indoor, da nossa casa, ela está acontecendo. Fábio, e como é que nesse momento, então, se dá essa a demonstração da nossa identidade dentro de casa? Como é que isso está acontecendo e vai acontecer, já que a gente sabe que, mesmo com a abertura e a gente possa voltar para a rua, vamos ficar mais dentro de casa, né? Então, como é que vai se dar essa formatação da identidade para os adolescentes, por exemplo, e como nós, já adultos, vamos mostrar quem somos? Excelente pergunta, Mônica, e muito bem lembrado dos adolescentes. Vejam só, né, que quando a gente pensa nos adolescentes, naqueles que estão na primeira juventude, né, com seus 19, 20 anos, todo esse grupo, e a gente já passou por isso, a gente quer estar na rua, né? A gente quer estar no outdoor, porque a gente quer estar longe dos olhares vigilantes dos pais. Então, é lá na rua que a gente vai se divertir com os amigos, que a gente se descobre, que a gente descobre novas relações de afeto, amor, enche a cara, né? Não dá para ficar enchendo a cara dentro de casa o tempo inteiro, né? Ou mesmo ocasionalmente na adolescência ou na juventude, o pai e a mãe, papai e mamãe não curtiu, não vão curtir. Agora, né, então, imagina o sufoco que está sendo para esses adolescentes que estão aí, né, com a identidade deles sendo abafada. Como será que eles estão fazendo? Mônica, eles estão fazendo como nós aqui, né, se utilizando das redes sociais, se utilizando do mundo digital para a gente atingir o maior número de pessoas e exercer a nossa individualidade e a nossa identidade. Muito Do bem, mesmo olha, a jeito, gente... não? Ou tem uma diferença aí? Olha, praticamente com o mesmo canal e com manifestações diferentes, né? A gente está se utilizando do modo digital aqui, da digitalização, para a gente ter a nossa identidade profissional, né? Então, a gente está aqui conversando, está fazendo esse vídeo delicioso, gravando, ele vai chegar para o seu target, para o meu target, que, em geral, é um target com afinidade profissional. Isso tem muito a ver com a nossa identidade, né? A gente está aqui tendo esse papo muito estimulante, vamos brincar, né? Um papo cabeça, que inspira, que, né, gera uma série de reflexões, né? Como também a gente pode estar numa live. O que a gente vê, por exemplo, os adolescentes? Os adolescentes, nesse momento, eles estão, né, principalmente os jovens na primeira fase, estão fazendo explodir o TikTok, né? Tá lá numa explosão total, tá fervendo, como também as lives, né? As lives agora, com certeza, é a nova TV, porque a gente transita e passeia, né? De uma live vai assim, ó, com o dedo, como se a gente estivesse mexendo no controle remoto da TV e passeando entre as emissoras. Eu já vou até cunhar aquela expressão, se lembra que a gente já perdeu, mas a gente usava muito na década de 90, que a gente falava, estou zapeando, estou aqui zapeando. Eu nem me lembrava mais dessa expressão. Mas agora a gente está zapeando entre as lives, né? Então, a gente vê todo esse grupo, né? Não somente os adolescentes, que daí também estão explorando muito das redes sociais, né? Das redes que a gente já conhece, outras redes que, inclusive, são muito mais de entretenimento, como o TikTok, né? Mas a gente está zapeando muito entre as lives, entre as redes, entre os diferentes canais digitais que a gente tem. Isso traz um impacto muito forte nesse pós-Covid, e esse é um caminho que não vai mais ter volta, que é: os gestores já estão descobrindo, se não já descobriram, que eles têm muito espaço físico e que uma boa parte da equipe pode, sim, trabalhar no indoor, que não precisa estar lá dentro da empresa.
Então, empresas que hoje têm 8 andares, 9 andares, 10 andares, com certeza já estão revisando, e se já não estão, e se ainda não estão fazendo essa revisão, certamente farão, né? Que não é necessário tantos andares, tanto espaço, né? Que ela pode reduzir de 10 para 6 andares, de 6 para 3 andares ou até para menos, né? Porque não é preciso, não será necessário ter essa equipe ali todos os dias ali presencialmente, da forma como nós tínhamos. Até porque uma das consequências do Covid são, no primeiro momento, uma das consequências uma revisão do espaço que as pessoas ocupam na sua área de trabalho, no espaço outdoor. Então, dos países que já estão saindo do Covid, como, por exemplo, Holanda, Amsterdã, né, cidade de Amsterdã, Itália, Espanha, China, que já saiu, a gente vê restrições severas de distanciamento entre as pessoas. Então, numa mesa de escritório, né, entre um funcionário e outro, tem que ter uma distância mínima, e uma distância mínima considerável. Tem um restaurante em Amsterdã que, para as mesas externas, porque agora eles estão entrando na primavera e logo mais no verão, então a oportunidade única que eles têm, né, de estar tranquilamente mais, né, desfrutando mais o ambiente externo. Então, os restaurantes que têm mesas externas, eles precisam manter uma distância mínima de 1 metro de uma mesa para outra. E o restaurante lá, o que fez? Construiu cápsulas, reproduzindo uma casinha de vidro, né, aonde, então, para cada mesa, né, o cliente chega, entra nessa cápsula, fica nessa mesa, não tem nenhum contato com o garçom, um pedido é feito digitalmente e o garçom então leva o pedido, não entra na cápsula, o garçom apenas abre uma janelinha e deixa os pedidos ali. Então a gente vê que esse nosso convívio interno, onde a gente pensa, onde a gente por enquanto está tendo um pouco mais de segurança, né, no indoor, quando a gente vai para esse outdoor, a gente vai para esse outdoor cheio de restrições. Para que o outdoor, então, não se torne um local que seja chato demais, que seja controlador demais, a gente precisa se digitalizar e a gente está expandindo as nossas identidades através do mundo digital. E o digital traz esse aprendizado, que o mundo outdoor também vai precisar ou vai demandar menos pessoas nos servindo, menos presença nossa presença física no trabalho. A gente vai ter muito mais reuniões feitas pelo mundo digital, porque a gente está aprendendo que também digitalmente a gente pode expressar e a gente pode formar nossa identidade. Isso com certeza vai mudar o ambiente da casa, né? Isso fica claro já por tudo que você vem colocando até agora e nas minhas conversas também com arquitetos e designers de interiores, que já estão sendo demandados por espaços, principalmente nas casas urbanas, onde as pessoas vão passar mais tempo, aonde elas possam se desfrutar do seu lazer, dos seus hobbies, das suas vontades, né? Então, espaços não só para o trabalho, né? E uma área para que eles possam melhor se concentrarem e exercerem suas atividades com a privacidade necessária, mas como também eles possam, como fazem nos seus ambientes de lazer, nas suas casas de lazer, esse espaço que elas podem viajar. Isso me faz lembrar e eu gostaria de até voltar esse assunto e encerrá-lo da questão da formação da identidade, né, dentro do espaço indoor, para que a gente possa ir para as nossas considerações finais, que é daquele seriado do Netflix, que é o Black Mirror, onde a gente tem aí no último capítulo, né, a vivência de dois personagens, né, que, enfim, esse capítulo ele é muito rico porque ele trata de várias questões, mas uma muito especial que eu acho que se trata desse comportamento de um
passando para o outro a sua identidade real e descobrindo a sua identidade nesse mundo online. Eu queria que você, eu acho que você sabe do capítulo que eu estou falando, que você me descrevesse aquela cena onde dois amigos se encontram, né, para jogar. Acredito que todos devam lembrar, quem assistiu, quem não assistiu tem que assistir, né? E tem mesmo, porque ele reflete exatamente esse espaço da casa e esse momento onde a gente exacerba a nossa individualidade, personalidade, identidade no mundo online. Esses dois amigos começam a se relacionar pelo online e através de um jogo. E aí se cria um outro universo. Eu queria que você falasse melhor sobre isso, que eu sei que você tem um discurso bastante interessante sobre esse assunto. Que bem lembrado, Mônica, trazer aqui para nós esse último capítulo, né, da última temporada do Black Mirror. E, inclusive, uma curiosidade a respeito do outdoor e do indoor. Esse capítulo, todas as cenas externas foram feitas aqui em São Paulo. E daí eu fui dar uma pesquisada, por que raio, né, o diretor quis fazer em São Paulo? E daí a justificativa foi que São Paulo representa o melhor cenário urbano global, sem uma identificação que seja local. Vou explicar isso. Se tivesse sido filmado em Tóquio, a gente olharia, né, e pelas inscrições, pela língua, pelo idioma japonês, a gente mataria a charada. Ah, isso é Tóquio. Se tivesse sido em Nova York, a gente mataria a charada. Isso é Nova York. Se tivesse sido em Los Angeles e por aí vai. Qual a justificativa do diretor? São Paulo tem, né, vários trechos da cidade que podem ser em qualquer lugar do mundo. Podem ser em Nova York, podem ser em Tóquio. E, de fato, quando a gente assiste ao seriado, a gente fica, nossa, mas é São Paulo? É isso mesmo? Eu acho que é, né? Sim, todas as cenas externas foram feitas, foram filmadas aqui em São Paulo. E daí você já descreveu muito bem, né? Dois amigos de infância que sempre adoraram jogar se encontram na fase adulta e daí eles vão, né, jogar à distância, cada um na sua casa, através de um óculos virtual. E quando eles entram nesse mundo do virtual, eles se descobrem numa relação afetiva íntima muito estreita. E quando eles voltam, quando eles param o jogo, eles carregam com eles as sensações, as lembranças, as memórias, os prazeres, os devaneios, as tristezas, os medos, de tudo que eles vivenciaram naquele jogo. Por quê? Nesse mundo virtual, que na verdade não tem mais separação entre virtual e real, o que tem são os espaços que nos permitem expressar, expandir, manifestar, transbordar a nossa identidade. É o que acontece com eles ali. Na hora que eles estão dentro desse jogo, eles podem se encontrar, eles se veem livres para se encontrar com a identidade mais autêntica deles, que eram desejos abafados, identidades então controladas, identidades que então estavam domesticadas, vamos chamar assim, ali naquele momento, elas extrapolam e eles então começam a perceber que eles querem vivenciar muito mais aquele momento digital que eles estão tendo do que, né, aquele momento não digital. Tem um sociólogo italiano, mas que reside aqui no Brasil, Massimo de Felice, que ele usa uma expressão que é sensacional. Ele fala o habitar digital. Ele diz o quê? Nós não acessamos o mundo digital, nós habitamos digitalmente. Hoje, Mônica, nós estamos habitando digitalmente. O Máximo de Felice acertou em cheio, né? Nós estamos trabalhando digitalmente. Eu aqui com você, nós estamos habitando digitalmente e nós estamos aí transbordando a nossa identidade. É o que acontece com esses dois e daí eu vou, né, fazer a última consideração, um último item que é bastante importante para todos nós, uma vez até que eu comecei com o outdoor,
né? E com alguns cenários que talvez sejam, eu não diria que pessimistas, nem diria que cenários muito graves, mas cenários que pedem um alerta, né? Pedem muita atenção nossa. Mas eu vou fazer uma consideração aqui, que é de um aprendizado do cenário indoor e que tem muito a ver com esse episódio. Porque quando os dois personagens eles cessam aquele universo do jogo, qual a conclusão que cada um deles chega? Preciso cuidar mais. Eu preciso cuidar mais da minha identidade, eu preciso cuidar mais de mim, eu preciso cuidar mais do outro. Nós estamos confinados nas nossas residências exatamente pelo cuidar. Para cuidar de nós, né, para que a gente não seja infectado, mas também para cuidar do outro. A nossa presença no outdoor, ela traz um risco. Se o Instituto lá de Londres, o Imperial College London estiver certo, se nós tivermos aqui no Brasil 4 milhões, no mínimo 4 milhões de infectados, isso significa que uma boa parte, pelo menos 70%, 80% desses infectados não estão sabendo que estão infectados. Então, na hora que eles estão confinados, eles estão protegendo o coletivo. A gente está confinado para apoiar e ajudar na otimização dos recursos hospitalares, para que, quando um número maior de pessoas precisar acessar um pronto-socorro, precisar acessar esses recursos hospitalares, para que haja leito, para que haja UTI para essas pessoas. Né? Então, o cuidar, nós estamos cuidando da nossa identidade, fazendo esse vídeo, você está cuidando dos seus clientes, fazendo esse vídeo, você está cuidando do mundo, levando conteúdo, né, através desse vídeo, e fica uma palavra aí que é cuidar. A gente cuida de pessoas, a gente não cuida de coisas, porque quando a gente cuida de pessoas, a gente, consequentemente, cuida do nosso negócio e cuida também das coisas. Se a gente cuida da saúde, consequentemente, a gente cuida da economia. Muitas vezes a gente se depara com um discurso nesse momento onde a economia está sendo colocada num espaço antagônico à saúde, ou a saúde ou a economia. Não, ambos caminham de mãos dadas. Se a gente cuida só da economia, muito em breve a gente tem um número gigantesco de defuntos e daí a gente tem menos pessoas para desfrutar dos nossos negócios, para desfrutar dessa economia. Então, se de repente a gente só cuida da economia, mas os consumidores começam a morrer em massa, então a gente não vai ter, né, como girar essa economia. Então, vem esse aprendizado aí, que é a respeito de uma humanização dos negócios, e o que eu chamo de liderança inclusiva. Né? A gente precisa despertar a liderança inclusiva para os negócios, porque o Covid já trouxe esse aviso. A gente já estava experimentando bastante disso, né? No setor moveleiro, quando a gente falava de sustentabilidade, de reciclagem de recursos, de aproveitar mais os recursos nacionais, de dar uma valorização para o nosso design, né? Então, com certeza, isso já é inclusivo. A gente vai aumentar ainda mais. E pensar que no cuidar da casa, num caminho aqui, e daí fica um insight, né, que decoradores, arquitetos, o setor moveleiro pode utilizar junto com a construção civil, é que hoje a gente vê a casa em departamentos. Como é isso? O quarto é um departamento, dormitório. Aí tem a sala, aí tem a lavanderia. Na verdade, a gente agora tem que pensar em temas. O espaço de entretenimento, o espaço para descansar, o espaço para o seu banho e o espaço onde você vai trabalhar. Se a gente começar a pensar a nossa residência dessa forma, a gente vai ver que a gente também vai estar cuidando muito melhor dos nossos consumidores e de nós mesmos nesse novo morar. Fábio?
Acho que fechamos com chave de ouro. E termino fazendo um apelo, né? Fazendo uma metáfora aí de novo do Covid. A gente está com muita expectativa e que, na verdade, é um desejo, não é? Essa expectativa acaba se confundindo com o desejo que a gente tem, que as pessoas saiam transformadas da crise. Olha, a verdade é que, passado uma crise, as pessoas resgatam os hábitos que elas já tinham antes, muitas vezes. Porque a transformação depende de nós mesmos, da nossa mentalidade. Então, vamos sair dessa crise de fato transformados. Muito obrigado, Mônica. Foi ótimo estar aí com vocês. Obrigada.